Hoje a gente chegou na nossa última cidade da Carretera Austral, mas Chaitén não é só o fim da estrada pra gente. Essa cidade carrega uma das histórias mais fortes da Patagônia chilena. Em 2008, um vulcão que muita gente nem esperava ver ativo entrou em erupção. Cobriu a cidade de cinzas, obrigou milhares de pessoas a deixarem suas casas e ainda fez um rio mudar de curso dentro da cidade. Então hoje, a gente vai entender o que aconteceu em Chaitén e depois subir justamente o vulcão que mudou a história desse lugar. Muchachos, chegamos em mais um marco da Carretera Austral, que é a vilazinha de Chaitén, porque é aqui que muitas pessoas chegam de balsa ou ferry desde Puerto Montt e começam a explorar a famosa Carretera Austral e todas as belezas naturais da Patagônia chilena. Só que pra gente, essa cidadezinha tem um significado bem diferente, porque como a gente veio subindo a Carretera Austral desde o sul, Chaitén virou o nosso último grande ponto dessa rota. E olhando hoje, ela parece uma cidade tranquila, pequena, cercada por montanhas, com porto, casa de madeira, vida seguindo bem no ritmo patagônico mesmo. Só que essa aparência calma esconde uma história muito forte, porque em 2008 essa cidade praticamente parou de existir do jeito que ela era. Mas antes de falar do vulcão Chaitén, a gente precisa entender onde a gente está. Uma das regiões mais vulcânicas do planeta. Hoje Chaitén tem pouco mais de 7.000 habitantes, mas antes da erupção, muita gente acreditava que a cidade nunca mais seria ocupada de novo. E olhando lá de cima, é estranho pensar nisso, porque ela parece muito organizada, muito viva. Porto funcionando, escola, comércio, tudo reconstruído no meio dessa paisagem absurda da Patagônia chilena. Só que praticamente tudo que a gente está vendo agora precisou ser refeito depois de 2008. E o mais louco é que a destruição não veio exatamente da lava. E uma coisa importante para vocês entenderem dessa história é que o Chile é um território muito vulcânico. Por aqui tem cerca de 90 vulcões ativos ou potencialmente ativos, e eles estão todos alinhados à Cordilheira dos Andes. Isso acontece por causa de uma dinâmica geológica enorme pela região, que é a placa de Nazca mergulhada por baixo da placa sul-americana. Esse processo, gente, chamado subdução, é uma das razões pelas quais o Chile tem tantos terremotos, montanhas e vulcões por aqui. Então, quando a gente percorre essa parte da Patagônia, a gente não está só vendo montanhas bonitas. A gente está atravessando um território geologicamente vivo, igual vocês podem ver aqui atrás de mim. E aqui, perto de Chaitén, antes da erupção de 2008, os nomes que muita gente associava aos vulcões da região eram principalmente o Mishimaiuida, acho que é isso que se fala, e o Corcovado. O Chaitén estava ali, coberto por florestas, muito perto da cidade, mas não era o vulcão que todo mundo imaginava como uma grande ameaça para a cidade. E foi justamente ele que mudou absolutamente tudo. Grande parte da destruição aconteceu por causa do Rio Branco. Depois da erupção, toneladas de cinza e material vulcânico caíram na região inteira. Aí veio a chuva, derreteu neve, misturou tudo e criou um fenômeno chamado lahar, que é basicamente uma avalanche de lama vulcânica. O rio ficou tão carregado de sedimento que mudou completamente de curso, e foi justamente isso que fez ele atravessar bairros inteiros da cidade. Saímos do centrinho e viemos aqui no Museu Sítio de Chaitén, que é uma quadra basicamente que eles preservaram exatamente do jeito que ficou as casas depois da destruição por conta da erupção do vulcão. E muchachos, a gente pode explicar para vocês o que é um vulcão, o que é a lava, o que é o fenômeno também de destruição com as cinzas acumulando no rio e devastando a cidade, mas estar aqui é algo diferente, é algo que não torna esse fato somente como uma curiosidade geológica. Esse lugar era a vida de alguém, tinha gente morando, tinha gente cozinhando, trabalhando, criando filho, guardando várias lembranças da vida. E de repente, as casas passaram a fazer parte da memória de um desastre. Bairros inteiros de Chaitén foram severamente afetados, principalmente pela ação do rio, da lama e dos sedimentos depois da erupção. Então, quando a gente olha essas estruturas aqui atrás, que a gente vai começar a entrar agora, a gente está vendo o impacto acumulado de tudo. Vulcão, cinza, chuva, rio e uma cidade que precisou decidir se ainda conseguiria continuar aqui. E essa decisão de continuar não foi simples. Em algum momento, chegou a se discutir se Chaitén deveria ser reconstruído em outro lugar. Estamos dentro do museu que conta e relembra de fato o que aconteceu aqui e as consequências que trouxe para a cidade de Chaitén a erupção do vulcão. E é estranho, né? Eu lembro que a gente teve uma sensação similar quando a gente conheceu Epecoen
E aqui tá dando essa mesma sensação, né? Que por mais que a gente ame a natureza e a gente contemple muito, a gente fica assim, muito chocado com a força dela e a potência de literalmente mudar o ciclo e tudo em volta dela. Foi uma destruição gigantesca. Agora a gente acabou de assistir um vídeo de 10 minutos e eu tô assim, chocada. Qual que é a sensação que você tá? Pra mim é louco pensar que deve ter muita gente que vem aqui e não sabe, a gente não sabia nem metade do que apareceu aqui no vídeo agora. E muita gente deve passar por aqui e não deve saber muito menos do que a gente sabe, porque olhando a vila hoje, a cidade hoje... Não dá nem pra imaginar. Não dá pra imaginar, é muito difícil. E muito recente, né? Exato. Muito recente. A gente tava na 7ª série quando isso aconteceu, pensar, e a gente não sabia, não tinha noção do que tava acontecendo tão perto da gente, né? E agora que a gente teve essa dimensão do que realmente aconteceu, vamos lá pra fora e olhar realmente as casas e tudo que ficou aqui depois que o rio baixou. E acho que o mais estranho desse lugar é justamente isso, porque olhando o Chaitén hoje, funcionando normalmente, é muito difícil imaginar o tamanho do caos que aconteceu aqui. Só que dentro desse museu, parece que o tempo travou em 2008. E conforme a gente ia vendo os objetos, os mapas, as imagens reais da evacuação, o silêncio foi tomando conta da gente. Porque deixa de ser só a história de um vulcão. Você começa a pensar nas pessoas que tiveram poucos minutos para abandonar a própria vida. E agora, do lado de fora do museu, essa história fica ainda mais impressionante. A gente chegou em uma casa que praticamente tinha 2 andares. E o mais impactante é perceber que a gente nem está no nível da rua. Dá para ver até onde a lama e a água chegaram e como conseguiram destruir a estrutura completamente. É muito forte estar aqui e imaginar que em poucos minutos essa cidade inteira foi devastada. Inclusive, o governo da região não tinha nenhum plano de evacuação, porque eles nem imaginavam que esse vulcão específico pudesse entrar em atividade algum dia. Então ninguém sabia exatamente o que fazer com a população naquele momento. Mas mesmo assim, em menos de 24 horas, mais de 5.000 habitantes foram evacuados da cidade. Algumas pessoas foram levadas para uma ilha próxima, outras para cidades vizinhas, enquanto eles tentavam entender e mensurar a dimensão real do impacto que a erupção tinha causado aqui. E depois de tudo que aconteceu, ficou a dúvida, Chaitén ia ser uma cidade novamente ou não? De primeira mão, o governo decidiu que não, porque o vulcão poderia vir a explodir novamente e também por conta do rio, que mudou de curso e ficava muito imprevisível as coisas na época. Só que os moradores relutaram e mostraram que uma cidade não é simplesmente casa, rua, prédio, etc. É justamente história, é um sentimento de vínculo, né, de pertencimento a um lugar. E aos poucos eles foram retomando a cidade, começaram a limpar as casas, as ruas, a reconstruir tudo que tinham perdido. E aí o governo não teve como e também abraçou essa causa toda e reconstruiu Chaitén junto com os moradores que quiseram retornar para cá. Muchachos, nos despedimos da cidade de Chaitén. Passamos o dia inteiro lá, entendendo a história, sabendo o que aconteceu a partir de 2008 com a erupção do vulcão Chaitén. E olha, eu vou falar pra vocês, viu? A gente ficou mexido o dia inteiro. Muita história, muita coisa. A gente entendeu o tamanho dessa destruição. Realmente é muito impactante. Mas vocês sabem que a gente é aventureiro e a gente não queria só conhecer o que aconteceu na cidade. A gente quer ver de perto esse vulcão, essa força da natureza. Então amanhã a gente vai entrar no parque e subir até a cratera desse vulcão, olhar de perto. Enfim, serão mais de 4 horas de trilha, um desnível de mais de 600 metros e a gente está com uma expectativa muito alta para ver de perto essa potência da natureza. Enfim, tem sempre os dois lados, né? O da destruição e o da beleza gigantesca da natureza. E a gente quer viver isso com vocês. Então, a gente vai terminar o dia aqui, vai preparar a casa, vai preparar todas as nossas coisas, porque amanhã é dia de aventura por aqui.
Buenos dias, muchachos! E chegou o grande dia da gente subir o vulcão Chaitén, que inclusive vai ser o primeiro vulcão que a gente vai subir na vida e vai ser com vocês. Ai, Olha que meu especial Deus! esse vlog! E o vulcão, ele faz parte do Parque Nacional Pumalin Douglas Tompkins. E esse parque, ele conserva uma das maiores reservas de floresta temperada, rios, lagos, fiordes e vulcões também aqui na Patagônia chilena. Então vai ser algo bem especial. E como toda trilha, a gente sempre se prepara antes. Vou mostrar aqui pra vocês tudo que a gente está levando. Estamos com o drone, lapela para gravar para vocês. De comida, uma bolacha de aveia com cacau, ovos, aquele clássico que vocês sabem, que a gente abre e faz aquele boom. Uma pera, kit de primeiros socorros, o nosso spot, power bank, 1,5 litro de água e também a nossa jaqueta pluma e corta-vento. E é óbvio que backup. tudo na sua mochila de o quê? 30 litros da Tudo na minha Galápagos. Top, Vortex da Galápagos, 35 litros que eu amo. Inclusive temos o cupom Muchachos, MuchachosBR, quem quiser, vale Manda muito a bala. pena. E a gente tá só a 20 minutos do parque, então organizar tudo aqui na mala e seguir viagem, certo? É isso, estamos quase listos. E talvez seja exatamente isso que esteja deixando essa experiência tão diferente pra gente. Porque pela primeira vez, a gente não tá indo subir uma montanha qualquer. A gente tá indo em direção a um vulcão que mudou completamente a história de uma cidade inteira há poucos anos atrás. E é estranho pensar que ele continua vivo, respirando, existindo ali no meio da floresta. Dá uma sensação muito doida. Porque ao mesmo tempo que existe curiosidade, existe também um respeito muito grande pelo lugar que a gente está prestes a entrar. Chegamos aqui no começo da trilha, muchachos, ó. Tem as plaquinhas explicando o vulcão, tudo que aconteceu também com a cidade, etc. Olha isso aqui do meu lado. Mudando um pouco de assunto, olha o tamanho desse motorhome. O cara leva a moto na frente ainda. Olha o nosso do lado em comparação dele. Mas é isso. A trilha tem na verdade, 4,4 km, sendo que são 600 metros de ganho de elevação. Então, em 2,5 km e pouco, a gente já vai subir 600 metros de desnível. Então, é uma piramba daquelas. Mas é isso. Bora começar a viver a experiência com a gente. Começamos a trilha e olha, bem frio aqui, porque é bem fechado. Mas enfim, são só 2,5 km para subir, mas é uma subida muito íngreme. E aí eu queria falar para vocês o porquê Chaitén é tão famoso esse vulcão. Porque ele é diferente dos demais. Ele tem uma lava riolítica, que é uma lava mais grossa. Ou seja, ela tem mais dificuldade, eu vou até parar por aqui, ó, porque estão vindo obstáculos. Ela é uma lava mais grossa, então ela não sai com facilidade da cavidade, né, da onde abre o vulcão lá em cima. Então ela vai criando muita pressão, porque os gases vão se acumulando e tornando essa explosão muito mais perigosa. Porque normalmente os vulcões eles têm a lava fina, bem líquida, então ela vai escoando pela lateral do vulcão e não gera uma explosão muito grande. E por isso que ela foi tão impactante em 2008, porque quando os gases tiveram força suficiente para explodir a cavidade do vulcão, saiu com mais de 19 quilômetros de altura. Então foi uma big explosão. E por isso que ele se torna muito mais perigoso que os demais vulcões. Mas é isso, gente. Estamos aqui começando essa trilha, linda por sinal, super imersa na natureza, e é só o começo. Essa floresta aqui faz parte da Floresta Temperada Valdiviana, um dos ecossistemas mais antigos e úmidos da América do Sul. E dá para perceber muito isso caminhando aqui. Tudo parece úmido, fechado e vivo. As árvores ficam cobertas de musgos, líquens e samambaias. E muita dessa vegetação só existe porque essa região recebe enormes volumes de chuva ao longo do ano inteiro vinda do Pacífico. Somente 450 metros de trilha e conseguimos ter a primeira vista do vulcão.
Olha lá, ó. Fácil de identificar, porque ele é o único que não tem vegetação nenhuma. Ele literalmente se destaca no meio das árvores. E ele tá longe, hein? Bora subir. Ele tá longe, ó. Subidinha aqui, ó. Nem começamos, estamos aqui ainda. Falta toda essa pirâmide pra gente subir. Vamos nessa. Bora. Começou de fato a subida, muchachos. E agora já até tirei a blusa porque o calor veio. E a gente começa a perceber a mudança do solo. A gente começa a enxergar vários tipos de fragmentos de rocha ou material vulcânico, talvez, aqui no chão. E uma coisa muito interessante é que no meio da trilha está começando a ficar cada vez mais comum essas árvores aqui, ó. Árvores que foram mortas por conta da erupção do vulcão Chaitén. E essas árvores mortas começaram a aparecer justamente depois da erupção de 2008. A cinza vulcânica cobre folhas, bloqueia a luz, altera o solo e acaba sufocando muito a vegetação. Só que mesmo mortas, várias continuam em pé por anos, porque o frio, a umidade e até a própria mineralização retardam muito o processo de decomposição aqui em cima. Uma pausa estratégica? Estratégica, meu filho. Eu tô vendo se alguém consegue jogar uma corda pra levar nós pra lá pra cima. Olha isso. Eu não sei se eu amo ou se eu não amo trilhas dessa maneira, porque se torna muito mais intenso. Constante pisada, subida. Mas é isso, pelo menos a descida fica mais fácil. A gente já tá chorando. O que aconteceu aí? Deu 1,5 km e falta ainda 350 metros de elevação. Então... Deixa eu ver aí no Wikiloc. Aqui, ó. Deu 1,5 km e deu 259 metros de desnível positivo. Então falta mais 1 km, só que muito mais elevação. Sobe, meu filho! Só começando. Engata reduzido e bora. Olha lá. Que os degraus chegam na nossa cintura. Dá uma olhada aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Tranquilo. E conforme a gente ganha altitude, tudo começa a ficar ainda mais contraditório. Porque ao mesmo tempo que existe destruição para todo lado, a natureza já começou a ocupar esse espaço de novo. Tem tronco queimado, árvore morta, mas também tem vegetação nascendo no meio do material vulcânico. E acho que esse vulcão inteiro começa a mostrar exatamente isso pra gente. A natureza não para. Ela destrói, transforma e depois recomeça tudo outra vez. Primeira vez que saímos da mata super fechada e extremamente íngreme e estamos conseguindo ver o topo. É lá em cima que a gente precisa chegar. Mas subindo, eu e o Léo, a gente já tomou uma conclusão, que essa subida é mais difícil do que a subida do Fitzroy. Porque são só 2,5 km, gente. 2,5 km era pra passar assim, ó. E a gente tá com os bofs de fora, porque é literalmente assim. Mas conforme a gente vai subindo, vai ficando ainda mais evidente a destruição que ocorreu aqui em cima. Muita árvore morta, mas também muita natureza viva. E é isso, né? Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou recuperando meu ar para eu encarar, ó, essa última subida aqui. Gente, Acho que a gente chegou, hein? olha a fumaça, olha a fumaça. Cadê? Meu Deus do céu. Nosso primeiro vulcão. Nossa, olha essa cratera. Que sensacional. Olha isso. E agora a gente está olhando justamente para a força que causou tudo isso. E o mais impressionante é que ele não parece um vulcão clássico igual a gente imagina nos filmes. Não tem lava escorrendo, explosão acontecendo o tempo inteiro. Mas ele tá vivo. A fumaça saindo da cratera lembra isso o tempo inteiro. E é justamente isso que deixa tudo ainda mais impactante. Porque daqui de cima, olhando essas montanhas, os lagos, a floresta voltando aos poucos, tudo parece extremamente bonito, calmo, silencioso. Mas ao mesmo tempo, foi exatamente daqui que saiu uma coluna eruptiva de quase 20 km de altura em 2008. É uma sensação muito doida estar aqui em cima, porque esse lugar faz a gente perceber duas coisas ao mesmo tempo.
o quanto a natureza consegue ser absurda de linda e o quanto ela também consegue mudar completamente a vida humana em questões de horas. No fim, acho que o que mais mexe com a gente é perceber como um lugar consegue carregar tanta beleza e tanta força ao mesmo tempo. Muchachos, que experiência, sério, morar no motorhome de forma nômade tem feito a gente viver cada experiência única. Até os meus 30 anos eu conhecia pouquíssima coisa, então absorver tudo isso e estar aqui hoje vendo o poder da natureza é indescritível, né, amor? Incrível, incrível. Vocês viram nas imagens de drone, a parte que a gente está aqui é literalmente a cratera. E esses dois domos, né, que chamam domos, são duas bolotas gigantes, é a parte que explodiu né? Teve na erupção. época, né, em 2008. Então é muito grandioso estar aqui. É difícil até de explicar, né? Não, e eu falei pro Léo subindo, eu brinquei com ele, eu falei assim, cara, você tem noção que dessa vez a gente não tá subindo uma pedra maciça, a gente tá subindo um lugar que tem lava aqui embaixo. Exato. Então, Tá saindo muito fumacinha. lindo. Exato, tá saindo fumacinha. Os takes de drone mostram quanto é lindo aqui, quantas montanhas tem em volta. Enfim, lindo, lindo, lindo. Foram os 2 quilômetros mais suados da jornada dos muchachos? Sim, foi difícil, desafiador. Mas é isso, agora é hora de descer, né, amorzão? Descer, e vocês sabem, né? Como sempre a muchacha fala, a Vocês vão na descida, mochila. vocês vão na mochila que tá nas minhas costas, no caso. É isso aí, até já! E depois de subir um vulcão que mudou completamente a história de uma cidade inteira, a estrada começou a levar a gente para uma Patagônia completamente diferente. Uma rota pouco falada da Argentina, com lagos glaciais, árvores de mais de 2.600 anos, cidades escondidas no meio da cordilheira. E uma das histórias mais improváveis que a gente já encontrou até agora. No próximo vídeo, a gente atravessa a Patagônia escondida da Argentina pela Ruta 71.